apresentar os meus convidados de hoje. Inicio com o nosso presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Facchini. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua presença. Obrigado, Sérgio. É sempre uma alegria estar aqui contigo, conversar com a tua audiência, assim conversando com Joinville e com toda a região. Também quero agradecer a presença de um vereador ilustre que neste momento está representando todos os vereadores do Brasil. O senhor Josinaldo Barbosa de Araújo. Eu tive que ler o nome para não errar. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Sérgio. Boa noite, ouvintes do Canal 11. E boa noite, Sérgio. Tudo tranquilo? Nesse clima maravilhoso da sua cidade acolhedora. O senhor com o seu sotaque, eu não acredito que o senhor seja gaúcho. Estou errado? Não? Com certeza. Com certeza. Não é do Rio Grande? Não sou do Rio Grande. De onde é que o senhor veio? De onde é que o senhor Vim é? lá do estado de Pernambuco. Nosso clima lá é diferente do de vocês, muito diferente. Mas o clima de vocês é maravilhoso. Nós já estamos acostumados de tanto andar pelo extremo sul do nosso país, extremo norte e nordeste, e agora no extremo sul. Muito bem. E o senhor está acompanhando também um sobrinho seu. O meu sobrinho, que é vereador lá na nossa cidade de Timbaúba, estado do Pernambuco. E que tem um nome importante, Guel, mas não é Arraiz, apesar de estar no mesmo centro geopolítico ali. Isso, boa noite, Guel, tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os seus telespectadores. Satisfação muito grande estar aqui contigo, na tua cidade muito agradável, muito acolhedora, uma gastronomia maravilhosa, a noite perfeita. Muito feliz em estar aqui com vocês. Agora, os senhores estão aqui num encontro nacional de vereadores e de servidores dos poderes municipais, né, ou do poder legislativo de cada uma das cidades. Mas antes de a gente começar, Rodrigo, a conversar sobre esse congresso, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua história. Os seus pais faziam o quê? Eu, como Guel, o pai do Guel, que era meu irmão, vereador de 8 mandatos, se elegeu a primeira vez lá no Isidro, em 1968, 15 de novembro de 1968. O seu irmão, pai do Guel. Pai do Guel. Se elegeu pelo MDB, antigo MDB, né? Uhum. Naquele tempo só existia 2 partidos. O Manda-Brasa, como era chamado aqui. Então nós sempre fomos de esquerda. Meu pai sempre também gostou muito de política. E meu irmão cresceu gostando da política e se candidatou a vereador aos 20 anos de idade. Uhum. Aos 56, com 8 mandatos consecutivos. Nesse meio, 2 de 6 anos, naquele tempo tinha mandato, teve mandato de 6 anos, e faleceu num acidente automobilístico. Então, na eleição seguinte, eu e o Guel fomos às urnas e se elegemos vereador lá na nossa cidade em 2004. E estamos até hoje, estamos já no 3º mandato. Os dois? Sim. São tio e sobrinho, mas pela mesma cidade, em partidos diferentes. Em partidos diferentes. Isso é uma coisa fantástica, né, Rodrigo? Pouco provável aqui para nós, né? Mas temos algo mais, além disso. Pode falar, Guel. Em uma das legislaturas, concorremos, eu e o Josinaldo, e ainda um irmão. E fomos eleitos. Sim, irmão meu. Fomos eleitos, os 3. Eu, o meu irmão e o Josinaldo. 2 irmãos e um tio, na mesma legislatura. O município de vocês não tem só 6 eleitores, não, né? Não. O vereador e a esposa, não tem. Quantos eleitores já vereadores? Eu sei que já é um monte da família. Agora, quantos eleitores tem no município de vocês? Hoje tem 40 mil. Foi feito o recadastramento, né, biométrico, e hoje nós temos 40 mil eleitores. Uhum. Só que quando se elegemos os 3, foi na legislatura 2009, 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Então, se elegemos lá em 2008, eu, o Guel e o Jedson, que é irmão do Guel, meu sobrinho também, numa Câmara de 10 vereadores. Nossa Senhora. Um terço. Então, era um terço da Câmara era composto... Do mesmo partido? Não, partidos diferentes. E hoje a Câmara é composta por 13 vereadores. Mas hoje o meu sobrinho, irmão do Guel, desistiu, não quis mais. Hoje só somos nós 2 no 3º mandato. Agora, Guel, eu queria que tu tentasses explicar, eu sei que será muito difícil pelo tempo, como é que o eleitor
escolhe entre você, o teu irmão ou teu tio. Pelo partido que você é do Solidariedade, você é do PTB, e o outro irmão era de que partido? Era do PTB também. PTB. Então como é que o eleitor faz essa distinção? E como é que vocês conseguem abordar eleitores diferentes, que a princípio seriam os mesmos, não é? O mesmo café que você toma na residência do cidadão, teu irmão pode tomar, o teu tio pode tomar, e a recíproca é verdadeira. Sim. Né? O eleitor que chegasse na tua casa vai poder tomar café, como na casa do teu irmão e na casa do teu Sim. tio. Como é que se faz essa distinção? Olha, Sérgio, a escola foi a mesma. Foi o meu pai. O Josnaldo cresceu vendo meu pai fazer política e, consequentemente, eu e o meu irmão, o Jetson, também aprendemos com o meu pai a conquista do voto. Com relação a essa escolha aí por parte do eleitor entre eu, o meu irmão e o Josnaldo, eu acredito muito na questão do perfil de cada um. Pesou as estratégias, as mesmas. Incrível isso. Josnaldo ia para uma reunião com alguém que faz política lá na cidade ou no estado. E em outro momento, um momento distinto, eu participava de uma reunião com essa mesma pessoa. O mesmo grupo? O cidadão lá, não, estou dando um exemplo, o cidadão lá ficava achando que eu e ele tínhamos combinado as respostas, o que ia dizer. Mas não, nós nunca combinamos nada. É que a escola foi a mesma. Mas então um falava uma coisa e o outro falava outra? Não. Na Se vocês mesma não linha. combinavam? Na mesma linha. Apesar de nunca termos combinado, vamos ter uma conversa, uma reunião com o Sérgio a respeito... Saúde. Não, eu estou falando especificamente política partidária. Ele ia para a reunião, a conversa era em uma linha. Em outro momento eu ia para essa mesma reunião, a mesma linha. Sem ter combinado. Mas por que os partidos são diferentes se a linha é a mesma? Mas eu digo nesse caso específico que você me perguntou, da família. Isso. Porque nós tivemos a mesma escola, o mesmo professor, que foi o meu pai. Não, isso eu entendi. Agora, o que eu não estou entendendo é por que primeiro vocês têm partidos diferentes. Sim. E depois, por que na família vários representam o mesmo poder? Por questão de vocação. Questão de vocação, eu acredito muito na vocação, na nossa vocação para fazer política. Em um primeiro momento, a questão dos partidos serem distintos é porque cada um procurou um caminho. O Josnaldo procurou um caminho, um grupo, um lado. Meu sogro lá na nossa cidade foi prefeito, a minha sogra foi prefeita, ele foi deputado no nosso estado. Pera, então isso cada vez está ficando mais impressionante. Isso é um programa de ficção, viu? A tua esposa era filha do prefeito. Meu sogro foi prefeito, a minha sogra foi prefeita e ele foi deputado lá no nosso estado. Então a tua sogra também foi prefeita? Foi prefeita também. Calcula o filho quando vim. Já veio. Já veio. Já veio o medo da população. Ele já lá. tem título de eleitor. Os votos eu já sei que ele já possui, né? Eu pergunto se ele já tem o título. Sérgio, esse bate-papo está ficando muito agradável, mais agradável ainda do que no início. É mais impressionante. Eu vou agora contar uma breve história. Vai ficar melhor ainda? Na nossa cidade. O meu pai, ele era agropecuarista e lá no começo da vida, de origem muito humilde, e ele comercializava bananas e plantava também banana. Ele era agropecuarista. E ele sempre foi um político muito atuante, muito dinâmico, muito conciliador, muito agregador. Meu sogro, eu já disse, foi prefeito, foi deputado. Tinha o mesmo perfil. E esse namoro meu com a Gilma, que é minha esposa, era um namoro proibido. Porque meu pai era arqui-rival, não vou dizer arqui-inimigo, arqui-rival do meu sogro. Romeu e Julieta? Era. Nós íamos ao cinema. Eu já tô vendo o filme. Nós íamos ao cinema. Eu já tô vendo o filme. Teu pai com um castelo de um lado, né? Carroças de abóbora no meio, e do outro lado, outro castelo. Mas, Sérgio e Rodrigo, nós íamos ao cinema, a Gilma entrava, lá de dentro ela ligava, pode vir, amor, não tem ninguém conhecido.
Eu entrava, sentava do ladinho dela e ficávamos ali mais namorando do que assistindo o filme, porque não tínhamos como namorar lá fora. Tu nem lembra quais os filmes que tu viu, com certeza? Não. Mas... Antes de terminar, 5 minutinhos antes de terminar, saía ou eu ou ela na frente. Porque não podíamos ser vistos juntos. Daí que esse namoro foi caminhando. Em dado momento ele mandou ela para o exterior. Ele não aceitava. Ah, ele desconfiou que tinha alguma coisa errada. Sim, e não aceitava. Mas não teve jeito, ela voltou e... Foi para que local no exterior? Paraguai, alguma coisa assim? Não, foi para Bolívia. Olha, eu falei, o sogro não podia estar diferente. Os bolivarianos já queriam mais uma revolução em Pernambuco. Naquela época, um grupo de brasileiros ia fazer medicina lá. Continua indo. Ela foi nesse... Continua indo. Então, com a fatalidade, houve rompeu-se, né? Acabou-se a questão do desentendimento político. Papai foi embora, partiu, né? Não está mais conosco. E eu casei com Gilma. E aí o seu sogro passou a aceitar? Sim, infelizmente teve que vir aí a morte, né? Para poder resolver aí Nos dois casos, então? Esse impasse aí que existia entre eles. E eu casei com a Gilma e tivemos o Gilson Neto. Mas ela, gestante, ela grávida, Rodrigo, na nossa cidade. Aí eu já falei do meu pai, que era muito atuante, muito dinâmico, muito querido na cidade. Não falou nada de bom no teu sogro, mas eu passei então, o que era que dizia a população? Tu só citou ele. O que era que dizia a população? Esse menino Miguel, não se admirem se nascer falando. Neto de Gilson Muniz e neto de Bananeiro. Esse menino poderá nascer falando. E nasceu. Não. Mas pedindo voto de certo, né? Mas não falei outra coisa que não seja política. Ele começou a andar com o quê? 2 meses? Muito cedo, ia falar muito cedo. Qual é a idade dele hoje? Hoje está completando parabéns para você, meu filho Gilson Neto. Hoje está completando 12 aninhos. E a mãe me surpreendeu com o telefonema dizendo: seu filho marcou um encontro com a namorada no shopping center e o pai da namorada foi conhecê-lo. Eu disse: mas como isso? Porque eu saí daí não... mas ele chegou em casa e disse que estava com a namoradinha da escola e que marcou hoje o aniversário dele para lanchar com ela no shopping. Diferente do teu tempo, hein? Isso eu falo em política, Sérgio. Será que ele vai pegar também a sina de vocês? Olha, eu peço a Deus que não. Só para informar, esse programa também está, ou agora nesse momento está na internet, e amanhã ele estará sendo postado também no YouTube. E aí a tua família poderá assistir lá, para desespero da família da tua esposa, a tua declaração de Romeu e Julieta, né? Agora, tu falou muito da tua história e tu estás quietinho da Silva. É a mesma família e não tem nada na sua história que a gente possa aqui revelar? Sérgio, meu pai morava na zona rural, né? E meu irmão, como era conhecido, Bananeiro, casou muito cedo. Nós somos só 3 irmãos, éramos 3 irmãos só, 3 irmãos homens. De 7 anos foi que nasceu um. E quando ele casou, aos 21 anos de idade, eu tinha apenas 7. Tinha 6, apenas 6. Nossa, apenas 15 anos? Ele foi pai? Não, a diferença de mim para ele, para o meu irmão, sim. 15 anos. Pelo irmão mais velho e eu mais novo. E ele foi para a cidade, e já vereador, já se elegeu vereador no mesmo ano. E com poucos, eu já fui passar uns dias na casa dele, depois minha mãe me levou de volta, disse que não ia perder 2. Naquela época, não vou perder 2 filhos ao mesmo tempo. Perder, viu que expressão, né? Perder 2 filhos. É porque o filho casou, ela achava que tinha perdido o filho, né? Mas voltei para a zona rural. Aos 14 anos, retornei, fui para a cidade fazer. Aos 14 anos, fui fazer primeiro ano ginasial, como era conhecido, né? 5ª série. E terminei o ginásio, aí fui fazer o científico. E com poucos anos depois, passei no concurso da Câmara e fui trabalhar na Câmara. Primeiro tu começou como servidor. Isso. Depois mudou para vereança. Não, aí o servidor, enquanto ele era vereador, meu irmão, eu não ia disputar nunca. Se ele fosse vivo hoje, ele devia estar aí no 11º mandato, né? Acredito que sim. Com a morte dele você ficou com... Isso aí. Aí
Só com a morte dele foi que nós se tornamos vereadores. Enquanto ele era nosso líder, todo mundo dizia, é o líder da família, ele tinha uma força muito grande assim, de ser o líder, não só da família, quando eu digo de casa, de pai, de mãe, de esposa, mas dos tios dele, todo mundo tinha aquele respeito. A zona rural onde... A área que vocês moram, o município, continua sendo um município rural ou mudou o perfil econômico? Olha, usina de açúcar, só que... Rural, portanto? E só que há 2 anos atrás a usina faliu, né? Com a economia do nosso país. 1/3 das usinas alcooleiras do Brasil quebrou. Principalmente o Nordeste. Quase sempre. O Nordeste foi bem afetado. Mas voltando à história política nossa, eu passei no concurso da Câmara e fui ser funcionário efetivo. E já casado, casei muito cedo também. Aprendi com ele, copiei meu irmão. Eu casei aos 22 anos de idade. Hoje... Sem ver filme nenhum. Sem ver filme nenhum. Tu pôde lá, escolheu a noiva e casou. Mas eu não casei cedo assim, viu? Tu casou mais tarde. Assistiu muito filme. Eu casei cedo porque copiei, não o meu sobrinho, né? Lógico, né? Mas copiei meu irmão. Ele casou cedo e eu também. Com uma menina de outra zona rural, outro extremo da cidade. Se conhecemos do colégio e casamos. Estou aí casado há 31 anos. Tem filhos? Tenho, meu filho está aí, está aqui. É verdade. E minha filha tem 30 anos, está casada também, casou já. Mas já tem um neto, eu já tenho um netinho, viu? Já tenho um netinho com 2 anos e 6 meses. E foi assim, a nossa vida, eu trabalhando lá na Câmara e copiando meu irmão e vendo meu irmão fazendo a política. E nós, como o Miguel falou, foi a mesma escola dele. Rodrigo, tu és presidente do nosso poder hoje, mas tu tens uma militância política muito antiga já, vem também do teu pai, não é? Com essa relação que teu pai sempre teve com a comunidade. Tu conheceu algum fato parecido como o deles? Já que você também é herdeiro vem de um clã político, teu tio, teu pai, enfim. Sabe, Sérgio, que aqui no interior do nosso estado é comum você perceber o prefeito e, de repente, a esposa vereadora. Agora, assim, 2 vereadores, ou no caso, 3 vereadores da mesma família, te confesso que... sogra, prefeito e prefeita? Isso é uma coisa meio... pluralidade da política. Não é verdade? É muito bacana, né? Muito bacana porque, acima de tudo, né? E quando você fez a pergunta, qual o grande mistério, a receita? Imediatamente me veio a palavra, né? Respeito. Eu tenho a certeza que mesmo na disputa e na busca do voto, né, de tio para sobrinho, e hoje conhecendo a relação que se tem aqui, né, muito respeito. E a eleição, o momento eleitoral tem que ser assim, né, Sérgio? Você já foi vereador, e eu lembro da relação que você tinha com o meu pai quando era vereador, eram, né, vereadores da mesma legislatura. A disputa, ela é importante que aconteça, mas sempre no campo das ideias. Agora, nunca no campo pessoal. Mas hoje em dia cada vez está mais difícil, né? Mas nós que estamos aí no dia a dia, na vida política, né, homens públicos, nós temos que privar muito por isso. Né? Disputar, sim, no campo das ideias, porque no campo ideológico, mas Rodrigo, sempre, né, manter essa diferença do campo das ideias para o relacionamento pessoal. Por exemplo, eu hoje, Rodrigo, constato que em Joinville, grande parte das manchetes envolvendo o poder legislativo são problemas interna corporis. É um vereador batendo no outro, é uma confusão aqui, outra colar. Quando falo das manchetes, né? No dia a dia, é evidente que tem um destaque do A, do B e do C. Está mudando a política ou a Câmara de Joinville é que mudou? Não, eu penso que o parlamento é isso, né? O parlamento é essa discussão, é salutar, né? Até porque se pensássemos todos iguais, por mais que tenhamos o mesmo objetivo, né? Mas a forma, a defesa, ela muitas vezes ela se faz de forma diferente, se diferencia. E o parlamento é isso, né? É o momento que você muitas vezes tem a disputa no campo das ideias. Muitas vezes é necessário um discurso um pouco mais revigorado, um pouco mais firme, mas com essa certeza que todos nós que estamos lá dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, os vereadores, têm certamente o mesmo objetivo, que é bem representar a sua comunidade. Muito bem. Os senhores são oposição ou são situação no município?
Um caso inusitado lá também. Olha, começou. Esse caso inusitado, para você que está em casa tomando um café, aqueça a água. Essa conversa vai longe, eu não vou deixar ele conversar agora. Primeiro eu vou ouvir a história para depois comentar para vocês, bobagem. A gente vai dar uma rápida parada, mas ele continua daqui a pouquinho. Enquanto a gente toma água, que eu estou aqui com calorão, vocês não têm noção. É um instante só, nós já voltamos. Bom, no bloco anterior, nós conversamos e ouvimos as histórias fantásticas desta família, né, que alguns são poliglotas, estes são polimandatos, né? Vocês já viram, são verdadeiros tentáculos, né? Eu fico imaginando o Natal na casa de vocês, hein, Rodrigo? Tu já imaginou uma festa de Ano Novo na casa de vocês? Certamente eles vão discutir sobre futebol, né, Sérgio? Mas o mesmo time, o Vascaíno, né, que tu tem essa faixa aqui. Não. Não? O meu time ontem se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, o Sport. Ah, é verdade, Sport no Recife, é verdade. Mas o Natal na casa de vocês é tranquilo? Passam todos juntos? Ou cada qual com a sua família e com seus eleitores? Cada qual com sua família. E os seus eleitores? Não passou. Porque se for tudo junto, aí só vai sair política, aí não vai dar. É um comício, né? É um Natal. Mas eu perguntava no bloco anterior se vocês lá fazem parte da base governista ou vocês são oposição. E a resposta me surpreendeu mais ainda. Pode começar e depois tu completa. Boa noite, Sérgio, mais uma vez. Nós, hoje, fomos obrigados a ser oposicionista. Quando nós elegemos vereadores pelo terceiro mandato lá no dia 5 de outubro de 2012, elegemos 13 na Câmara de Nossa, são 13 cadeiras, como já falei, e elegemos 13 pela mesma coligação, a coligação do prefeito eleito. Então o prefeito tinha 13 vereadores da mesma base. Da mesma base. No dia da posse, 1º de janeiro, já romperam 3. Por quê? Questões internas dele, discordância de secretaria, de alguma coisa. Não sei mesmo o que foi que aconteceu. Isso que tu souber também não vai dizer. Mais ou menos. Problema particular dele. Problema de cada um. Isso. E aqui em Joinville é diferente, né, Rodrigo? Aqui é diferente. Depois eu vou comentar com o Rodrigo. E passou-se o tempo quando foi o ano passado, em dezembro, 15 de dezembro de 2014, aconteceu a eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016. Agora, né? Agora. E foi eleito presidente da casa. Porém, tem um detalhe aí. 10 contra 3. E o senhor me disse agora que é oposição ao prefeito. Hoje, porque eu não era oposição até 15 de dezembro. Me elegi com os votos da oposição, com os 3 votos da oposição, com o voto do meu sobrinho Guel e com o voto do vereador José Bernardo de Farias. Eu queria fazer... Aí tem as coisas que se coincidem com Joinville, né? O Rodrigo, que aqui está junto conosco, tem um quadro parecido, não é, Rodrigo? Onde é que as coisas se equivalem aí? Eu estava aqui puxando a memória. Quando nós ganhamos a eleição, nós fomos eleitos com o prefeito tudo em 9 vereadores. Os 4 do PMDB, PDT, PSC, 2 do PPS, 1 do PPS. Está faltando alguém aí, Sérgio? Não está faltando alguém. O do PR, na época o Maicon César. Contra 11, né, do outro candidato que disputava a eleição conosco à época. Só que logo na primeira eleição da presidência da Câmara, quando o João Carlos foi eleito presidente, o João Carlos obteve o voto da grande maioria, né? Só com o vereador Adilson Mariano, à época, votou para ele mesmo. Fora esse, todos os vereadores votaram... ele teve 18 votos. Né? Claro que numa conjunção de forças em apoio ao prefeito, né? Em apoio ao prefeito. Então nós começamos em 2013, né? O mandato do prefeito Udo, o executivo começou com a grande maioria na Câmara, ou melhor, com a maioria absoluta. Como o prefeito deles também. No decorrer dos 2 anos as coisas... E agora você, apesar de ser da base governista, foi eleito com os votos da oposição. Também, o que acabou acontecendo aqui na nossa Câmara, não é? Essa relação de base governista, ela se mantém, mas e a base de oposição ao prefeito. Mas a relação que construiu a eleição da mesa, ela se diferenciou
dessa relação da base governista. Tanto é que quando sentamos para decidir como seria, né, e essa articulação toda para a eleição da mesa, em momento nenhum, né, isso se discutiu uma ruptura com o governo, um ingresso à base governista. Muito pelo contrário, cada um manteve o seu posicionamento em relação ao executivo municipal, mas se articulou sim a mesa diretora. Ou seja, tu foste eleito com votos da base, mas também buscando votos da oposição ao prefeito. E a outra chapa que deveria estar disputando mas consigo, em momento nenhum, era mais ligada ao prefeito, né? Então, para a gente relembrar, o Maurício Peicher, na época candidato também à eleição da Câmara do PSDB, tinha uma predileção do prefeito Udo na sua eleição. O Rodrigo Facchini, que nós estamos aqui com ele, né, evidentemente, era um candidato da base governista, mas não tinha o selo, o carimbo oficial do gabinete do prefeito. O Rodrigo, portanto, aí percorreu os caminhos com luz própria, né? Iluminando o próprio trajeto. À época, inclusive, eu tinha a responsabilidade de liderar a base governista. Exatamente. Eu era o líder do governo. O prefeito Udo tinha em você como líder, mas não tinha como confidente. Essas coisas na política tem quem ouve e quem fala. Eu fui líder lá também, viu? E tu foi muito ouvido ou falavas pouco? Por parte do Poder Executivo, pouquíssimo ouvido. Pouquíssimo. Aí tu estavas me dizendo de como é que foi a eleição do vosso tio para a presidência do poder. Então, Sérgio, o resumo que ele fez aí, éramos 13, passamos a 10, porque 3 colegas resolveram caminhar paralelo. E houve uma conversa com o líder político, à época. O Alcaide? À época, o nosso líder político, que hoje é deputado federal. E nós chegamos a um entendimento de que iríamos votar em um determinado colega. Mas no meio dessas conversas, nas tratativas, desandou. Em algum momento, devido à forma pela qual o líder resolveu seguir. O deputado ou o prefeito? O deputado. O deputado é que mudou o caminho. Mudou a prosa. Ele não mudou a prosa. Ele quis fazer de uma forma imposta. Ditatorial. Não, aqui a gente chama de cabresto. De uma forma... Também lá cabresto? Isso aí. Lá é mais mula, né? Então não tem cabresto. É diferente um pouquinho, né? Até há pouco eu disse ao colega que disputou a eleição Josinaldo que ele não foi derrotado. Quem foi derrotado foi o líder. Certo. Que não articulou bem. Não articulou bem. Josinaldo teve uma reunião com ele deu um murro lá na mesa e disse que tinha que ser aquele colega. E que todo mundo calasse. Sim. E houve um incidente durante a reunião, um incidente que eu lamento muito, um desentendimento entre eu e o prefeito, que estava presente na reunião, e isso aí culminou com essa mudança nos planos aos 48 do segundo tempo. Então, o prefeito e o deputado rezam na mesma igreja. Sim. Usam o mesmo banco. Sim, tem a mesma hóstia. O prefeito celebra o mesmo sacramento. O prefeito toma o mesmo vinho. Imagino. O prefeito era... mais vinho do que hóstia, certo? O prefeito era um funcionário da empresa do deputado. O deputado colocou ele para ser vice, candidato a vice com ele, se elegeram, prefeito e vice. O prefeito renunciou ao mandato para concorrer à eleição do deputado federal e o vice assumiu. Mas ele cumpre à risca todas as determinações do deputado. Certo. Todas. É como se fosse um oficial de gabinete e não um prefeito verdadeiramente. Exatamente. Não tem luz própria. Exatamente. Eu estou dizendo isso aqui a você, Sérgio, no seu programa, mas digo lá também, na minha cidade. Isso que eu reafirmo lá. Então, por falta de habilidade política na condução desse processo, Josinaldo é hoje o presidente da Câmara. E, para nossa surpresa, Josinaldo da bancada, eu da bancada governista, o outro colega
a JBF, que também acompanhou. Era do Friboi também, o JBF? Aquele é JBS, é outro. Da Friboi é outro. O JBF também é parecido. Era da base governista. O deputado foi à sua emissora de rádio e disse que nós não fazíamos mais parte da base dele. Aí eu já vi muito, Sérgio, o prefeito vislumbrar um oposicionista ser eleito presidente da Câmara e tentar buscar um entendimento com esse presidente para agregar. E não o contrário. É pouco, não é muito comum ver esse tipo de atitude, mas é porque ele é inábil na política. Ele é o primeiro mandato de deputado, sim, mas ele foi prefeito lá e se reelegeu. Mas ele não corre nas veias dele a política. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm toda essa tradição, história impressionante da política. Vocês não pretendem também ser do executivo? Você, prefeito, vice? Porque até agora a história do sangue de vocês é o legislativo. Você já foi vereador e é apresentador de TV. E acho também que é profeta ou visionário. É pitoniza. Eu digo aqui que eu tenho aqui uma bola que eu vejo as coisas longe, né, Rodrigo? Profeta ou visionário. Eu cheguei para Josinaldo. Josinaldo hoje é o presidente da Câmara, é o presidente da União de Vereadores do nosso estado. E disse: Josinaldo, eu hoje tenho um entendimento muito bom com o meu sogro, que foi prefeito e foi deputado, como ele disse. E eu tenho um sonho de tentar viabilizar um projeto de candidatura a prefeito do nosso município. O Josinaldo ouviu, ele na qualidade de presidente da Câmara, ele disse: Miguel, temos um colega aí também que tem essas pretensões e você caminhe aí, tente viabilizar aí o seu projeto. Lá na frente. Quem chegar na frente, nós veremos como é que ficará aí esse cenário, esse quadro futuro. Conversei com meu sogro, ele prontamente disse que eu deveria ser candidato, que ele votaria em mim. Como ele mudou, hein? Nós... Impressionante, da água para o vinho. Graças a Deus nós... O homem não te deixava ir no cinema, agora quer que tu seja prefeito. A vida... Jesus amado. A vida é boa por isso. É verdade. Então nós hoje temos um entendimento muito bom, uma proximidade grande. E ele tem a emissora de rádio lá, já disse na emissora de rádio que eu deveria ser candidato, que ele me apoiaria. Sérgio, Rodrigo e amigos telespectadores. Então, já está aí, né? Está chegando? Eu estou tentando viabilizar esse projeto. Eu tenho um grupo de amigos lá no estado que estão me assessorando e iremos fazer vários levantamentos na cidade. Um instituto de pesquisa faz parte do grupo. Qual é a maior demanda, na tua opinião, para a tua comunidade? Onde é que estão os principais problemas? Hoje, se tu fosse aqui na televisão pedir voto para os teus eleitores, tu falaria o quê? 30 segundos. Sérgio, eu diria que nós precisamos lutar para melhorar a qualidade da saúde que é prestada hoje aos nossos munícipes. A maior demanda que eu vejo hoje é por parte da deficiência do serviço que é prestado na saúde em nosso município. Primeiro porque eu não vou ser incoerente. O recurso que chega não ajuda. Aliado a isso, atrelado a isso, a má gestão. Aí fica uma saúde deficitária para os nossos municípios. Então o que fazer, já que não tem recurso? Tentar ir buscar fora. Fazer projetos, lutar com garra, com determinação, para ir buscar recursos fora, para implementar o caixa do município e prestar uma saúde de melhor qualidade. Eu vou agora mudar a página para cá, Rodrigo. Então, em Joinville, que o problema está bem mais sério, é a saúde, o que está acontecendo? Falta gestão ou falta buscar recursos lá fora? Ou nenhuma destas duas portas estão faltando ser abertas? Sérgio,
A questão de saúde é sempre muito complexa, né? A gente percebe que Joinville, a realidade é essa, um município lá no interior de Pernambuco é essa mesma realidade, se você for para o Ceará é da mesma coisa, se for para o Rio Grande do Sul a realidade é a mesma. Então eu penso que falta sim recurso, né? Falta, quando nós falamos há pouco do novo Pacto Federativo, né? O repasse que o Estado disponibiliza para o município em relação à saúde também já começa a ser rediscutido. E claro, né, não adianta também você ter recursos e não ter uma boa gestão. Eu penso que a gestão aqui em Joinville já melhorou e muito, né? Você consegue observar isso já no Hospital São José, você consegue observar em algumas unidades de saúde, né, que já foram melhor equipadas, que já começaram a ser reformadas, mas Joinville ainda reclama, né, de uma atenção ainda maior, especialmente no atendimento básico. Eu tenho dito que o nosso problema não está no hospital, nosso problema começa lá na unidade do atendimento básico, é lá na unidade, é lá no chamado postinho de saúde, né? E se nós equiparmos, se nós dermos a atenção necessária, se nós conseguirmos, Sérgio, com mais recursos para fazer essa triagem lá no ambulatório, certamente os nossos hospitais, né, terão uma vazão ainda maior. A informação que eu tenho é que 70% dos atendimentos no Hospital São José poderiam ter sido realizados na área de unidade básica de saúde. Exatamente. Lá na unidade básica, lá no PA. Outra coisa que é fundamental, Sérgio, é a prevenção. Né? Lembra que algumas das vezes eu estive aqui nesse programa falando em relação à dengue. Exatamente. Dengue, eu já citei antes de tu falar. E nós conseguimos, Sérgio, passar mais um verão, né, sem uma epidemia que estava prevista. A exemplo de Itajaí, que foi um Deus nos acuda, está sendo um Deus nos acuda. Isso só foi possível em função da prevenção. Espero que esse inverno agora a gente consiga eliminar esse problema, porque senão não adianta você ter um hospital altamente qualificado, você ter o posto de saúde atendido, se não tiver a prevenção, por exemplo, numa epidemia como essa. Olha, nós estamos deixando para o final a Brascan, o Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e o Encontro Nacional de Vereadores. Hoje, né, o encontro que está acontecendo em Joinville foi até pouco divulgado. Estava acompanhando pelas mídias, né, à disposição, tanto elas digitais como aquelas impressas ou por imagem, e eu verifiquei que a repercussão tinha sido muito pequena, nem batendo, né, e nem elogiando. Ou seja, por que os vereadores estão com a imagem, o filme queimado? É por isso que talvez o Congresso não tenha tido a estatura necessária para um evento a nível nacional. Quando eu falo a imprensa, eu não me refiro a Joinville, né? É um evento nacional de vereadores. E eu pouco observei isso nos grandes sites, né? Enfim. O que está acontecendo com os vereadores de uma forma geral? Agora eu vou falar com o presidente do Congresso. O início do mês também não ajuda. Todos sabem, quem é presidente de Câmara sabe, que o repasse das câmaras dia 20. Acontece dia 20. Tivemos nossos congressos da Brascan, eles se realizam sempre após dia 20 do mês de julho, a última semana do mês de julho. Uma vez por ano. Só que desta vez tivemos que antecipar, porque vai ter um festival aqui em Joinville. Festival de dança. E não ia ter capacidade para os hotéis, tudo, a cidade. Nós fazemos na data correta, na data certa. E também a distância, a gente realmente, o nosso congresso esse ano, as redes sociais, a gente só conseguiu firmar a data no começo de mês de junho, 30 dias, teve só 30 dias, apesar daqueles vereadores e servidores que sempre acompanharam a Brascan, já saberem, até porque a Brascan nasceu, né, não focamos isso ainda, mas nasceu em Santa Catarina. Em Blumenau. Na cidade de Blumenau. Fundada em Blumenau. E nós, esse ano passado, escolhemos a cidade de Joinville
com o ex-presidente João Carlos, né? João Carlos Gonçalves, João né? Carlos Gonçalves. Que foi um dos responsáveis, né, presidente, por trazer esse grandioso evento aqui para a nossa cidade. Isso é importante que se registre. Isso, ano passado ele foi, participou e aí apresentou a cidade como o novo... No ano passado ele estava lá com nós, lá na cidade de Niterói, que o ano passado foi em Niterói, Rio de Janeiro. Agora, presidente, vocês estão aqui com menos de 200 pessoas, entre vereadores e servidores. Isso. Num conjunto de mais de 10 mil vereadores que nós temos no Brasil. Não, 60 mil vereadores. 60 mil vereadores. Dos quais, 100 vereadores estão aqui? Acho que mais um pouco, né? Mas por quê? A entidade não tem representação, não tem dinheiro, a ficha está queimada? A nossa entidade sempre foi a mais de credibilidade de norte a sul do nosso país, do Iapoque ao Chuí, porque já fizemos encontro lá em Macapá, já fizemos encontro lá em Porto Alegre, lá em Gramado. Então, já colocamos, em vez de ter 750 inscrições. 750 inscrições. Mas, Sérgio, é bom salientar que a entidade é de servidores de câmaras. Sim, sim. Você estava falando em número de vereadores, mas os vereadores participam porque os temas que ali eles tratam também dizem respeito. Sim, sim. As duas coisas, né? Porque na prática vocês estão aqui somando, né? Funcionários do Poder Legislativo com quem detém o Poder Legislativo. Por isso que até o número de pessoas é muito menor do que as pessoas possam em casa estar imaginando, né? Um evento a nível nacional. Até porque se não existisse Câmara, não existia vereador. Se não existisse vereador, não existiam os assessores e os funcionários, né? Sim, é um processo democrático. É um processo democrático. Só que os institutos, fundaram muitos institutos de capacitação no nosso país, de norte a sul. As escolas dos legislativos também. Exemplo, quando nós fundamos a Abrascan lá em Blumenau, em 1986, tenho certeza disso que não existia a escola do legislativo ainda de Joinville. Não. Não existia a escola do legislativo de Curitiba. Não. Entendeu? Então foram criando a escola de legislativo dentro das próprias câmaras. Institutos regionais em Pernambuco, em Alagoas, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então isso enfraquece um pouco. Porque o vereador, hoje as câmaras têm poucos recursos. Até 1988, as câmaras, recurso muito bom. 2004, a PEC que diminuiu o repasse das câmaras. E outras coisas que foram acontecendo. Não é um pouco o momento que nós estamos vivendo, porque várias vezes, Rodrigo, nós verificamos na imprensa escândalos. Isso. Né? O vereador foi para o encontro em Foz do Iguaçu. Nunca teve no encontro. Foi para fazer compras, foi para o hotel, foi para isso, foi para aquilo. O encontro foi em Fortaleza, né? Então o pessoal daqui foi para lá passear, né? Então isso acabou desmoralizando esses Mas por quê? Infelizmente, né? Por quê, Sérgio? Veja bem. Nossa entidade, onde a cidade nós passamos, eu sempre desafio, vamos para as emissoras de TV, para a imprensa escrita e falada, né? Para a rádio, e desafio sempre os tribunais de contas e o Ministério Público que vá assistir nossas palestras, que vá, que presencie, que fiscalize. Mas muitos institutos que criaram aí pelo Brasil é para assinar, para entregar certificados. Para validar. A que a gente chama aqui de atestado médico, né? O cara quer viajar, volta, olha, eu tive lá no curso, tá aqui o diploma, né? Gastou uma fortuna para trazer um papel. Isso. Não é o caso agora. Não é o caso nosso, por isso que eu estou te falando. Que nós sempre convidamos o Ministério Público e Tribunais de Contas, deputados federais, como amanhã temos o deputado federal do... Mauro Mariani. Está com nós aí. Os institutos que anarquizaram isso aí, que eles fizeram com quê? E também, como te falei, as câmaras, os repasses estão comprometidos hoje, porque os tribunais de contas do Ministério Público, com as exigências de fazer concurso público, então com isso compromete as finanças das câmaras. E aí sobra muito pouco dinheiro hoje para as câmaras encaminhar vereadores e servidores para se capacitar. Certo.
Então, com isso, atrapalhou um pouco. E o mês de julho também, antecipamos. A distância do Nordeste para cá, então, a maioria dos participantes são da região Sul. Nordeste, meu estado, geralmente vai em massa, 200, 300 inscrições. E sempre, para você ter uma ideia, vieram 30 inscrições para cá. Então, são vários fatores que acarretaram isso. Você acredita que com o passar do tempo isso vai se esgotar e morrer? Eu acho que os institutos que fazem essas maracutaias aí dos escândalos, como Sérgio falou no início, agora há pouco, esses institutos quem deve morrer e ficar as instituições sérias, como a Brascan, a União dos Vereadores de Pernambuco, que é referência nacional, o respeito por todas as uniões espalhadas aí pelo Brasil. Há pouco tempo tivemos a eleição lá da União dos Vereadores de Pernambuco, há 3 meses atrás. Fui eleito lá com a diferença de apenas de 10 votos. Ou seja, teve disputa. Então teve disputa acirrada, o Palácio se envolveu. O Palácio não é do sogro dele, não, né? Não, aquele o negócio Palácio lá, do Governo, o Palácio do Governo. Porque eu fiquei com a imagem do sogro dele com aquele palácio e a filha trancada lá, né? Mas nossa... Ainda bem que ele não tomou veneno. Nossa Abrascan já está completando 28 anos. Ela não, a fundação mesmo, falada e dita, a cimento foi plantada em Blumenau e ela foi fundada no ano seguinte lá na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E nós temos que fazer um curso pela Abrascan. A sede da Abrascan hoje é sediada em Curitiba, apesar de eu ser o presidente e morar em Pernambuco, mas quase todos os meses eu estou na sede. Nós temos uma equipe muito competente. Quero parabenizar também a diretoria toda, a diretoria da Abrascan e os assessores da Abrascan. Ok. A gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, com a passagem final, que daí eu quero falar sobre política, mas não de cada um dos municípios, mas sim a nível nacional. Como pensam os nossos 3 representantes do Poder Legislativo? As coisas estão indo bem? A Dilma vai continuar governando o Brasil? Será que a oposição está fazendo o seu papel? É um instante só. Começando da esquerda para a direita. Como é que está a situação do Brasil hoje? A Dilma fica, a Dilma sai? Você acredita que ela tem chance de levantar o Brasil ou o Brasil vai afundar com a Dilma junto? Sérgio, essa questão aí que vem se falando há um bom tempo a respeito do impeachment da Dilma, ela tem que ter cometido, um crime para que possa se pedir o impeachment da Dilma com embasamento. Até então não se comprovou isso, então perde força a questão do impeachment. O país atravessa uma crise econômica muito grande, muito séria. Estamos aí com várias agendas da sociedade que o Congresso está procurando atender essas agendas sem se preocupar e sem analisar com as consequências. Por exemplo, a questão das aposentadorias, do fator previdenciário. Você é a favor do que eles aprovaram? Ou você é contra? Nesses moldes, não. O 85-95. Nesses moldes, não, Sérgio. Eu não vou nem falar com relação lá na ponta de lança, no fim, na questão da aposentadoria. Vou falar que a cada 1% de aumento vai refletir em 2 bilhões de gastos para o a país, Previdência. Para a Previdência. Nós gastamos hoje com a Previdência, você tem ideia? Pode falar. 28 bilhões de reais. Mano, sabe qual é a arrecadação? Sim. Esse é o furo. Tudo bem. Está dizendo é o furo, né? Sim. Agora, sabe quanto é que o Brasil vai pagar de juros para os bancos porque ele elevou a tabela de juros? Tens uma ideia? Estamos com a Selic de 12,75%. Crédito pessoal que foi dado em... Mas aí só para a gente fazer essa continha, né? Se a Previdência custa um furo de 28 bilhões, o governo deve estar gastando um pouco mais neste ano de 50 bilhões de reais a mais de juros por conta de ele ter aumentado lá a taxa básica de juros
de 0,5%. 12,75%. Então, a conta que o governo federal faz tem 2 pesos e 2 medidas. Quando é para o aposentado, é muito dinheiro que se gasta. Quando é para os bancos, é dentro do orçamento. Lembrando que o ministro da Fazenda é banqueiro. Lembrando Sim. que o ministro da Fazenda é quem tem a caneta para aumentar ou diminuir os juros. Nós estamos indo para o final do programa. E se não fosse ele agora, com a coragem do ajuste fiscal, a coisa poderia estar pior, viu? Será? Pior Sérgio. ainda, vereador? Fala-se que era necessário 100 bilhões no ajuste, só fizeram 69. Tá. E é porque ele insistiu muito. A presidente, pelo que eu vi, não queria nem esses 69. Então temos aí agora... Sabe por que fizeram tudo isso? Porque gastaram uma fortuna. Gastaram. O desmando vem... Cheque sem fundo. Vereador, Exatamente. o governo vai bem, vai mal, continua, o brasileiro tem que rezar e pedir um milagre, ou você acha que logo nós vamos melhorar? O Brasil perdeu a credibilidade até lá fora, né? Uhum. O Brasil tinha a credibilidade dos europeus, Estados Unidos. Hoje, com a administração PT, graças a Deus estou livre disso, sou nordestino, mas nunca votei no PT, nenhuma das vezes. Mas vamos acreditar, vamos torcer, porque se o Brasil bicar, nós vamos embicar junto também. Como um bom nordestino, como um bom brasileiro, estou torcendo para que tudo saia da crise, que a coisa melhore. Não vou torcer pela aquela coisa, quanto pior, melhor para quem está na oposição. Não vou torcer. Sou oposição ao PT, mas estou torcendo para que tudo... O nordestino sempre foi um povo sofrido, mas muito corajoso, né? Sempre positivo. A chuva não vem, mas a esperança continua. Vamos ver se cada um de nós fazemos nossa parte para ver se melhora, porque fico sem acreditar muito em Brasília. Muito bem. Rodrigo, seu partido tem a cadeira ao lado da presidente, né? O Michel Temer senta aqui do lado, diz que articula politicamente. Tu acreditas que este governo chega ao fim ou o fim chega antes? Sabe, Sérgio, eu estava... Quando 30 falou segundos. seu partido emagrecia a salvação. Não é bem a salvação. Mas eu penso que com essa... A percepção que eu tenho é que esse grupo, né, ligado ao Michel Temer, do PMDB, ele começa a assumir de fato um pouco mais a questão política, a condução política do governo. E espero que ele dê conta, né, que ele dê conta de fazer essa transformação que o brasileiro tanto espera. Né? O meu sentimento é o mesmo do nosso presidente. Josinaldo, me perdoa. E o Guel? De torcer pelo Brasil. Né? A derrota do governo é a derrota do Brasil, é a derrota do cidadão. Então, independente de quem quer que seja o presidente, eu espero que o Brasil vá bem. Né? Agora, o que eu lamento é, por exemplo, a ausência da reforma política. Né? São outras... picuinhas. Importâncias, né, que acabam não acontecendo. Em função disso, o Brasil continua na mesma. Muito obrigado. Sem contar, Sérgio, se me permite, essa roubalheira que está aí, né, esse sentimento de impunidade, exatamente isso que nós precisamos faz favor parar um de vez instantinho por para mim. todas. Pega aquele pacotinho ali que eu deixei para o final do programa. Faz favor. Isso, pode entregar aqui, tá? Obrigado, querido. Eu vou encerrar o programa dizendo o seguinte: eu fui oferecer aqui, como a gente recebe todo mundo muito bem aqui na TV, os nossos convidados nordestinos, eu disse, olha, isso daqui é um docinho que tem muito em Brasília. Eles olharam, mas ele não conhece. Digo, é a orelha de gato. Já ouviu isso falar? Não, a orelha é minha, o gato tá cheio lá em Brasília. Portanto, vamos comer uma orelha de gato? Fiquem com Deus, eu volto amanhã com mais um TVBR Entrevista. Até lá.